tarde a todo o povo de Deus. Eu quero saudar a cada um com a gloriosa paz do Senhor. Quero desde já, mais uma vez, sempre eu vou tocar e sempre eu vou falar. Eu quero parabenizar a cada um de vocês que estão nesta campanha, que estão nessa empreitada, orando pela sua família, orando pelos seus familiares, orando, louvado seja Deus, pelo seu casamento, orando pela sua vida sentimental, pela sua vida financeira, orando pela sua vida conjugal. Neste momento, eu quero apresentar a Deus a cada um de vocês, as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, eu venho aqui mais uma vez, trazendo assim a palavra de Deus para o nosso coração. Foi posto 3 vídeos da campanha. Eu queria pôr desde o início da campanha os vídeos, os temas, as palavras, aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Louvado seja Deus. E ouvi, amados, hoje somos o 7º dia, o último dia da campanha, nesta noite. Louvado seja Deus. E eu vejo Deus ele falar cada vez mais em nosso coração. Eu vejo Deus ele trabalhando no nosso íntimo, na nossa vida. Eu vejo Deus ele assim trabalhando em nosso meio, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria deixar, louvado seja o nome do Senhor, claro que esta campanha não veio do homem. Essa campanha não veio do coração do homem, e sim do coração de Deus. Só Deus ele sabia a sua necessidade. Só Deus sabe a tua necessidade. Só Deus sabe o que você está passando neste momento. Só Deus sabe como está a tua vida nesta hora. Só Deus sabe como é que está o teu clamor. Só Deus sabe como está o teu louvor. Só Deus sabe como é que está o teu íntimo, o teu coração para com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde Deus ele traz uma palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor acerca desta campanha. Eu estava ali ontem à noite orando no monte, levando as nossas orações, nossa petição a Deus. Louvado seja Deus. E vou estar subindo também em 7 dias de campanha, se for assim a vontade do nosso Deus, se for a permissão do nosso Senhor. A Bíblia diz, louvado seja Deus, aquilo que a gente aplica no nosso coração, a gente devemos ficar firme, porque Deus ele estabelece todas as coisas. Deus ele diz que louvado seja o nome de Jesus, ele faz o desejo do nosso coração se cumprir. Louvado seja Deus. E quando a gente bota o nosso coração, pratica o nosso coração a adorar Ele, a buscar a sua presença, com certeza Ele não vai despedir a gente de mão vazia. A Bíblia diz que Ele não despede o teu povo de mão vazia. Louvado seja Deus, nós podemos ver que Jesus, quando Ele andava, a multidão o seguia. Por que eu seguia? Porque sabia que ali ia ter milagre, sabia que ali ia ter cura, ia ter transformação, que Ele não ia voltar para casa do mesmo jeito. A Bíblia diz que estava o cego Bartimeu na beira do campo, louvado seja Jesus, na beira do caminho, e a Bíblia diz que ele começou a clamar. Ele começou a olhar para dentro dele e dizer: hoje eu quero ver uma mudança, hoje eu quero ser transformado. E quando ele soube que Jesus ia passar naquele lugar, ele correu clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesta campanha, amado, nós estamos como aquele cego Bartimeu, clamando a Deus a tua misericórdia sobre nossos casamentos, sobre as nossas vidas sentimentais, sobre as nossas vidas financeiras, sobre a nossa vida da saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali orando, grandes bênçãos o Senhor assim me deu na minha vida. O Senhor ele é fiel para honrar as tuas promessas, Ele é fiel para cumprir na nossa vida aquilo que Ele determina. Louvado seja o nome do Senhor. E amados, com certeza a Bíblia diz que nada que a gente faz para Deus é em vão. Tenha certeza, você que está fazendo esta campanha, você que aplicou no coração a estar apresentando esta campanha sempre em tuas orações, tenha certeza que Deus ele está contigo. Tenha certeza que o Senhor ele se faz presente no seu meio, Ele faz presente assim na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desde já agradecer o nome do Senhor, fazendo uma breve oração sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Você que está passando por momentos difíceis, por problemas de tribulações, problemas de dificuldade nesta hora, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Altíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta hora graças eu te dou por este momento, por essa oportunidade, Pai. Sei que neste momento tem várias vidas que estão assistindo, vão assistir este vídeo, várias vidas que passam por dificuldade, por tribulações, por angústia, por escassez, por lutas espirituais, por lutas financeiras, passam por tribulações, Pai, nesta hora. Mas que o Senhor possa visitar,
Que o Senhor possa dar a oportunidade, Senhor, de estar, louvado seja o nome do Senhor, a cada um na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome, dando força, dando ânimo, para estar, meu Pai, te buscando a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dá força para continuar nesta caminhada. Nos dá força para seguir adiante, Pai, porque muitas são as pedras, muitos são os levantes, muitos são as afrontas, Pai. Mas o Senhor é fiel para dar vitória. Mas o Senhor é fiel para dar força, encorajar, dar ânimo. Louvado seja Deus. E quero, Pai, em nome do Senhor Jesus, de já engrandecer o teu nome, Pai, porque tu és santo, tu és fiel. Pede perdão por minhas causas. Louvado seja Jesus pela minha maneira de falar, pensar e agir. Que o Senhor venha derramar sobre nós a porção dobrada do teu Espírito nesta hora. E nos dá a graça, Senhor, a virtude do teu Espírito Santo, para vencer, para guerrear, para lutar. Porque a tua palavra diz que sem mim nada poder fazer. Pai, então nós estamos em ti, Pai, confiamos em ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá ânimo para estar nesta caminhada. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amada, palavra está no livro de Salmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No seu verso 70, que diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Sim, Senhor, apressa-te em me ajudar-me. Fique envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Torne atrás e confunda-se os que me desejam mal. Volta-me as costas, coberto de vergonha os que se dizem ah. Fogue-se e alegra-te em ti todos os que te buscam. Aquele que ama a tua salvação, diga continuamente engrandecerei e seja Deus. Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. O Senhor, não te detenhas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aí, amados, está uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Gloriosa para a nossa vida. Do salmista Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver vários, louvado seja o Senhor Jesus, salmos. E quando Davi ele passava pelas suas tribulações, suas dificuldades, cada salmo ele glorificava, cada salmo ele se apresentava ao Senhor de uma forma. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta, louvado seja Deus, esta campanha, louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós está na beira do caminho? Quantos de nós está como aquele cego Bartimeu, à beira do caminho, esperando um milagre? Quantos de nós estamos como aquele homem que estava ali no tanque de Betesda? Louvado seja Deus, deitado, esperando a água se mover, a água se agitar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entraram nessa campanha sem nenhuma expectativa? Louvado seja o nome de Jesus, com sua vida angustiada, passando por tribulações, passando por dificuldade. Quantos de nós? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos de nós passamos por luta, por peleja? Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi declara: Senhor, apressa-te. Apressa-te a me socorrer. Apressa-te, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a estar, louvado seja o Senhor Jesus, pelejando pelas minhas causas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o salmista Davi, ele estava ali clamando ao Senhor, ele não estava opondo, não estava se opondo ao Senhor, dizendo: Senhor, faça, Senhor, eu quero ver. Não, ele não estava pondo o Senhor contra a parede, ele estava, louvado seja o nome do Senhor, clamando a Deus, porque a situação dele estava difícil. Ele estava passando por uma situação que ele não aguentava mais, que ele falava: Senhor, apressa-te, porque eu não aguento mais. Porque meus inimigos, eles riem de mim. Os meus inimigos se levantam. Os meus inimigos se engrandecem, sorriem de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquele homem estava há 38 anos naquele tanque. 38 anos aquele homem esperava a água ser agitada. Louvado seja Deus. Quantas pessoas passavam por aquele homem? Quantas pessoas passavam por aquele jovem? Louvado seja o nome do Senhor. E nenhum teve a coragem de dizer: eu vou te ajudar.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te levantar. Louvado seja Deus. Eu vou te dar força. Eu vou te carregar. Quando a água se agitar, eu desço com você. Eu boto você. Eu vou descer você quando o anjo balançar e mover essas águas. Louvado seja Deus. Amados, no momento que nós passamos por tribulações na nossa vida, quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, todos se afastam de nós. Nesta hora, nossos amigos, eles somem. Nesta hora, nossas amizades somem. Nessa hora, até a nossa família some. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos irmãos em Cristo, que são nossos irmãos verdadeiros, mais do que o de sangue, porque é o que vai morar na glória, some também. É os primeiros a nos criticar. A Bíblia diz que Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Louvado seja o nome do Senhor, porque a dor dele era muito grande. O sofrimento que Jó estava passando ali naquela hora era muito grande. Só Deus sabia a dor de Jó. Só Jó sabia a dor que ele estava passando. Só Jó sabia a angústia, a dor que ele estava passando naquele momento, por estar passando por aquilo, por ver seus filhos ser mortos, por ver a sua fazenda destruída, o homem próspero. Agora, amado, eu faço, louvado seja o Senhor Jesus, uma menção no passado. Vamos voltar para o passado. Vamos ver aquele homem rico, aquele homem íntegro, aquele homem, louvado seja Deus, que abençoava o seu próximo, aquele homem que ajudava o teu próximo, aquele homem que estava, louvado seja o nome do Senhor, com suas posses, suas fazendas, com sua riqueza, e de um dia para o outro se encontra sem nada. De um dia para o outro agora se encontra em total miséria. A Bíblia diz que só ficou um taco de telha para Jó, para ele raspar a sua chaga, raspar a sua ferida, porque ele não entendia as coisas espirituais. Ele estava na carne, ele não entendia porque viu aquilo sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui no livro de Salmo, de Jó, no seu verso 1, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no seu verso 20, a Bíblia diz que Jó diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou, e disse: no saí do ventre de minha mãe nu, tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jó, agora ele se humilha na presença de Deus. Jó, naquele momento, quem de nós faria isso? Louvado seja Deus. Muita gente não passa nem por uma luta que Jó passou, nem um fiozinho do cabelo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó passou pelaquela situação, ele não conhecia Deus. Ele não sabia quem era Deus. Ele sabia por ouvir falar. A Bíblia diz no verso 42 que ele diz: eu falava coisas que eu não sabia, agora os meus olhos te vê. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó adorava a Deus não pelo que ele podia proporcionar, mas pelo que ele era. O Deus verdadeiro, um Deus amoroso, um Deus grandioso. Ele não estava na presença de Deus para posse nem por nada. Ele estava querendo adorar o Senhor. E a Bíblia diz que quando veio todas aquelas notícias de vez sobre a sua cabeça, qualquer um sairia correndo maluco. Mas Jó, ele se prostrou, rasgou as suas vestes em humilhação ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. E nesta campanha, amados, é campanha de adoração a Deus. É campanha de oração ao Senhor. É campanha de nós buscar a Deus. Não é campanha, louvado seja Deus, de ninguém ser visto, de ser ninguém vasionado, de ninguém ser glorificado, não. Mas a glória e a honra é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma campanha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a gente clamar ao Deus de Israel. A gente clamar a Deus, porque Deus, ele vai dar vitória às nossas vidas. Porque Deus, ele tem para nos dar. Deus, ele pode nos transformar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aparece, louvado seja o nome do Senhor, o amigo de Jó, e diz: olha, Jó, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você está passando por isso porque você está em pecado. Louvado seja o nome do Senhor.
Amados, eu falei a você o quê? Que quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, em vez de um amigo, louvado seja o nome do Senhor, nos ajudar, nos levantar, ele é o primeiro a dizer: tem algum problema com esse irmão. Esse irmão está assim, passando por isso, alguma coisa ele fez, é Deus cobrando ele, é Deus castigando ele. Louvado seja o nome do Senhor, algum pecado oculto que ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes usa até o nome de Deus para dizer que Deus estava revelando, que Deus revelou. Louvado seja o nome de Jesus, que Deus está mandando se humilhar, que Deus está mandando confessar. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente não abrimos a boca para glorificar. Uma coisa interessante, o irmão ontem estava falando no monte. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando Deus fala que vai estreitar, que vai apertar, o povo da glória diz: aperta mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ninguém sabe o que é passar pela mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele velho ditado: louvado seja o nome do Senhor. O ditado mudando: Deus para si, diabo para os outros. Louvado seja Deus. E louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo, louvado seja Deus, Davi estava ali angustiado. Davi precisava de uma resposta da parte de Deus. Ele precisava que Deus pelejasse na sua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no verso 46 do Salmo: Deus é o nosso refúgio. Louvado seja o nome de Jesus, e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele está na nossa vida. Ele é o nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta campanha, a campanha de socorro. Você que está com o seu problema no seu lar, você que está com o seu problema em diversas áreas da sua vida, tenha certeza que Deus, Ele vai te visitar. Ore a Deus, espere em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espere que Deus, Ele vai lhe ajudar. Ele vai se levantar. Louvado seja o nome do Senhor para te dar vitória. A Bíblia diz que aquela mulher estava 12 anos padecendo com fluxo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E para os médicos ela estava desenganada. Ela morava em um quartinho. Ela morava sozinha. Louvado seja o nome do Senhor. A escatologia bíblica fala que aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, ela fedia. Ninguém aguentava ficar perto daquela mulher. A comida era dada por debaixo da porta para aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ninguém aguentava ficar perto dela. O mau cheiro era muito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que o sangue pisado fede. E aquela mulher sofria de uma hemorragia. Aquela mulher sangrava toda hora, todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando ela aplicou seu coração em Deus e falou: se eu menos tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher se rastejou. Aquela mulher enfrentou aquela barreira porque ela não aguentava ficar de pé. Ela tinha que se rastejar. Ela se humilhou. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas começaram a se afastar dela, porque viu quem é que está fedendo. Quando olhou aquela mulher ali se arrastando, aquela mulher ali enfrentando aquela barreira. Louvado seja o nome do Senhor. E quando de nada vem o toque. De nada vem o toque, Jesus desperta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fala para os seus discípulos: alguém me tocou. Ele olha para os seus discípulos e diz: alguém me tocou. Alguém usou tua fé tremenda de uma tal forma, louvado seja o nome do Senhor, que eu senti alguém me tocar. A Bíblia diz que a mulher tocou na sua roupa, no seu manto, e existia várias pessoas tocando em Jesus, várias pessoas alisando Jesus, várias pessoas querendo também sentir a presença de Deus, sentir o seu milagre ser visto. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquela mulher tocou, e aquela hemorragia, na mesma hora se estancou. Aquela hora, naquela mesma hora, aquela mulher foi curada. E a Bíblia diz que Jesus falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. E aquela mulher com medo, louvado seja o nome do Senhor, ela ainda estava pasma por ver o milagre na vida dela, porque a Bíblia diz que a fé é o firme mandamento da sua que a gente não vê, mas se espera. E quando ela viu
aquele poder de Deus se manifestou na sua vida, aquela mulher ficou atônita e disse: foi eu, Senhor, que te toquei. Foi eu que te toquei, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque do Senhor saiu virtude. E nesta campanha, com certeza, Deus vai visitar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ter certeza que as promessas de Deus na sua vida, ela há de se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que a gente possa olhar agora, neste momento, para a nossa dificuldade, a nossa tribulação, e dizer: realmente Deus ele não está conosco. Realmente Deus ele não está comigo, ele não está na minha vida. Eu estou passando por isso, por aquilo. Mas lembre-se, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele está assim. Deus ele está a todo momento, lado a lado com cada um de nós. A mão dele, louvado seja Jesus, não está encolhida para que possa salvar. E nem seu ouvido está tapado. Louvado seja o nome do Senhor. Só depende de mim e de você, louvado seja o nome do Senhor, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor ele é longânimo em misericórdia. Ele é longânimo em amor para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque para o nosso Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está, louvado seja Deus, procurando os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e verdade. E Deus nesta tarde, ele procura você. Ele chamou você para uma obra. Ele te escolheu do futuro, te escolheu do mundo, te escolheu do meio de milhares de pessoas. Deus, ele escolheu você. Deus chamou você. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E através da sua vida, muitas vidas se chegarão ao Senhor. Mas nós devemos, amado, clamar a Deus. Devemos orar, devemos buscar, devemos descer. A Bíblia diz que Jesus ele não pecou, e porque Jesus andava ligado com o Pai, a todo momento Jesus orava, a todo momento Jesus estava buscando ao Senhor, buscando a face de Deus. A Bíblia diz que os discípulos chamou Jesus: bora Jesus, procurar comida para comprar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus olha para ele e diz: olha, uma comida eu tenho que comer, é fazer a obra de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia que ele tinha pressa da obra dele, ele sabia que ele tinha pouco tempo na terra, ele tinha que fazer a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A gente devemos viver dessa mesma forma, não viver para nós e sim para Cristo, ajudar o nosso irmão, olhar para Cristo, jejuar, pagar nosso preço em oração pela nossa família, cada um pelos seus maridos, cada um pelas suas esposas, cada um pelos seus filhos, seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus nos abençoar. E Deus derramar a tua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é o Deus mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim. E o primeiro e o derradeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele não mudou, amados. Nós podemos ter mudado. Nós podemos olhar para um lado, para o outro. Mas Deus ele olha para nós. Ele está sempre com a mão dele estendida. Está sempre com os seus ouvidos abertos. Para ouvir a minha e a sua oração. Para ouvir o meu clamor. Louvado seja Deus. E que nesta tarde, amado, esta palavra da parte do Senhor para nossas vidas venha surgir como um renovo. Venha surgindo como um renovo em nosso coração. Como, louvado seja o nome do Senhor, o profeta Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação. E que foi manifestado o braço forte do Senhor, porque foi subindo como um renovo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi subindo como um renovo agora, irmão, na sua vida. Creia que Deus ele está na sua vida. Creia que Deus pode mudar a sua história hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar o mundo de um lado para o outro. Se você tiver a fé verdadeira em Cristo, crendo nas promessas de Deus, com certeza, amado, você não ficará triste, porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, ele declara dizendo: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele estava ali precisando ouvir uma palavra, precisando de uma ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. E nossa ajuda, amado, está nos pés do Senhor. E nossa ajuda tem que estar se humilhando na presença de Deus.
se prostrando ao Senhor, porque Deus ele tem o melhor para nos dar. Deus ele tem o melhor para me dar, a mim e a cada um de vocês, amados. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus e Cristo abençoe a sua vida. E vocês ainda que não fizeram aliança com Deus, hoje é a hora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus ele quer salvar a tua vida. Ele quer transformar a tua família. Ele quer transformar você. Agora dê lugar a Ele. Aceite a Ele como o único Senhor e Salvador. A Bíblia diz no livro de Romanos que se tua boca crendo e confessando que Jesus ressuscitou, está diante de Deus Pai Todo-Poderoso, será salvo. Então creia, amado, confesse a Jesus. Diga a Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, me transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Faz a tua obra sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Faz a tua obra como aquele oleiro fez aquela obra naquela roda. Como ele fez aquele vaso. Que também faça na sua vida. Peça a Deus para fazer. Diga, Senhor, eu sou um vaso. Preciso ser feito um vaso novo. Me quebre e faz um vaso novo. Para glorificar o teu nome. Para estar em tua presença. E com certeza Deus vai te abençoar. Amém, amado? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.